discurso oficial do país, que no caso é o nosso, que é um discurso totalmente equivocado, que mostra algo que não é o que está de fato acontecendo. Gente, o que eu estou dizendo para vocês é que nós estamos sendo condenados a uma situação de crescer a 1% ao ano, e olhe lá, daqui para frente, enquanto nós não conseguirmos reduzir o déficit de todas as previdências e fazer com que os investimentos públicos, porque, gente, o privado é uma linha reta, um investimento privado em infraestrutura não se mexe. Enquanto ele não vir um investimento público se mexer, ele não se mexe. Então, não tem como escapar de mexer no investimento público, de fazer ele crescer para a economia crescer, e nós saímos dessa enrascada, que nós estamos numa enrascada que o governo fica batendo cabeça e não enxerga nada. Deixa eu lhe dizer qual vai ser o grande mote dessa marcha dos municípios que vocês mencionaram, que vai ocorrer em maio. O grande mote é que os municípios estão hoje com uma dívida não reconhecida oficialmente de 500 bilhões de reais, junto ao setor público, principalmente, ou ao seu próprio regime previdenciário, ao setor público mais amplo, União, e ao regime previdenciário. Os municípios têm uma dívida de 500 bilhões não equacionada, que precisa ser negociada e depois ver como vai pagar, fora a sua dívida regular. Isto é um problema gigantesco. A marcha vai trazer para a mesa de discussão, além do que já foi feito pelos municípios e seus representantes nos fóruns de que eles participam, este é um problema gigantesco que ninguém sabe que existe. Por que ele aconteceu? Porque são muitos anos de gastos subindo, déficits acontecendo, dívidas se acumulando nessa área e nenhuma solução aparece. O governo está se omitindo nisso. E eu acho que a gente tem um agravante adicional, ou pelo menos dois agravantes adicionais a esse problema, que afeta diretamente os municípios. Um afeta a União e o outro afeta diretamente os municípios. O primeiro deles é a reindexação, ou o aumento real, a política de aumento real do salário mínimo. A gente sabe que boa parte do funcionalismo, uma grande proporção do funcionalismo público, ele recebe, do funcionalismo público não, dos trabalhadores no regime de previdências recebem abaixo do salário mínimo, né, ou até um salário mínimo. Então, a política de reajuste do mínimo faz com que você pressione drasticamente os pagamentos. E pensando no plano federal, o outro problema é que com o fim da emenda constitucional 95, que instituiu o teto de gastos, com a revogação dessa emenda, você voltou a indexar os gastos de saúde e educação federais, pensando no setor público federal, às receitas. Então, mesmo essa estratégia de aumento de arrecadação, com o objetivo de recompor o superávit primário, vai trazer consigo um problema, que é o aumento de algumas despesas obrigatórias que são muito importantes, né? Pesam muito no orçamento público, como saúde e educação, e comprimir ainda mais o montante dos gastos, deixando menos espaço de manobra para você conseguir ajustar as contas públicas. Pois é, vamos dizer assim, o que o governo escolheu como elemento básico da sua estratégia de lidar com essas questões todas que nós estamos sinalizando, os sintomas ruins que já aparecem, são medidas que estão no meio de uma série muito grande de atritos entre segmentos que não vão ajudar a resolver, como você pode ver aí, essa questão do fim da desoneração, essa questão aí que o governo quer, por esse caminho, conseguir mais receita. Aí eu vou dizer de outra forma o seguinte: o governo
olha, vê que tem um problema do lado da despesa muito sério, com várias faces, não é uma só, e ele continua insistindo em tentar resolver isso Arrecadação. pelo lado da receita. Enquanto isso estiver assim, esse problema da disparada da despesa, da zeragem dos investimentos e da zeragem do crescimento da economia, ele vai continuar. Você pega essa questão, vê o caso do Rio Grande do Sul, que nós vimos na televisão anteontem. Vocês acham que o investimento privado vai fazer algo a favor de resolver aquilo que nós vimos? Nunca. Não é o privado que vai fazer. Ou o público entra e faz, mas para ele entrar, não pode ter essa situação que eu descrevi, que tem uma dívida, um calote não reconhecido que vai ser discutido daqui a um mês e pouco, de 500 bilhões de reais. E aí, como é que a gente vai Os municípios vão enfrentar? colocar essa carta na mesa da negociação. Agora, doutor Roger, tem um problema muito sério também de desconfiança em relação à gestão das finanças. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele inclusive já recorreu à Justiça para a renegociação da dívida, e inclusive citando esse caso que o senhor falou, do não pagamento lá atrás dos benefícios dos aposentados, que corre o risco de o Rio de Janeiro também não conseguir, mas a gente sabe que tem muito gasto do Rio de Janeiro que não deveria ter ocorrido, tem muito desvio de recursos, a verba que foi obtida com a SEDAI sumiu, né? Então não conseguiu se fazer qualquer ajuste com relação a isso, tem muito problema de desvio, de fraudes sendo investigadas, então isso atrapalha também, né? Essa questão política também atrapalha muito a percepção do que seria a realidade das contas É públicas. porque nós não falamos de estados. Não deu tempo de eu puxar o assunto dos estados. O que você está dizendo é o seguinte: não esqueça o problema dos estados. Exatamente. Os estados estão, via de regra, igualmente quebrados. É verdade. No fundo é isso. Você tem municípios quebrados, estados quebrados. Eles só não estão mais quebrados porque eles são o quê? 25? E os municípios são 5.000. Então, tem muito mais município quebrado que o número. Agora, É para quem muito está nos maior. acompanhando entender o que o senhor acha que poderia ser feito, o senhor falou que não necessariamente uma reforma, né? Teria essa questão de criação dos fundos. Agora, Não, começando pelos... reforma sempre ajuda. Então, mas no caso dos municípios, não tendo condição política de se levar uma reforma agora, até porque nós estamos no ano de eleições, não dá nem para falar dessa possibilidade. Se algum candidato falar, vai ter problema. Então, qual seria a alternativa para tentar, pelo menos, minimizar o tamanho desse problema? Olha, eu acho que, antes de mais nada, ele tem de ser reconhecido. Não, mas é a partir Agora, do reconhecimento. mas só que na hora de reconhecer, vamos ver quem é que vai ter a coragem e De colocar isso de no debate colocar político. isso num ano de eleição. Muito difícil. Então, mas para Essa a discussão gente terá entender de qual seria o ocorrer caminho. hoje. Não, o caminho é, num evento como esse, da Marcha dos Prefeitos, porque isso dissipa. Você que é cientista político sabe disso melhor que eu. Dissipa o ônus da tomada de decisão que terá de ser feita, que é dura em todos os cantos, né? Que você consegue ali fazer muita discussão disso, levar soluções para a mesa e fazer com que essas soluções se viabilizem e aí esperar a eleição acontecer. Também não tem milagre. Quer dizer, eu não quero ser pessimista, mas a perspectiva que nós temos pela frente é muito difícil. Porque tem no grupo de entes, que é o que está em pior situação financeira, nós temos uma eleição daqui a o quê? Um ano? Quanto tempo? Agora, o governo deve propor alguma alternativa para a renegociação da dívida, pelo menos no curto prazo, ajudando os municípios a terem uma situação melhor, não é? Já se fez algumas propostas naquela questão de mais investimentos em educação, mas era na negociação com os estados, mas deve vir alguma proposta para os municípios. Não acredito. Não Você é acha que não? o que tem acontecido nos últimos tempos permite a gente esperar.